Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos faremos proezas. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muito poderosos, nem tampouco os nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Deus escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie de si mesmo perante a Deus. Pai, obrigado por estar na tua casa. Obrigado por esse povo maravilhoso, sedento de ti, ó Pai. Que o nosso louvor tenha subido ao teu trono, as tuas narinas como incenso santo. Que o teu Espírito nos conduza nessa jornada da tua palavra e nos edifique, nos desperte e nos acorde para a sua glória, em nome de Jesus. Paulo, ele começa dizendo aos coríntios e a nós, irmãos, ou seja, ele estava escrevendo para convertidos, para cristãos, crentes, chama de irmãos. Irmãos, contemplai a vossa vocação. Quando Deus nos escolhe, antes da fundação do mundo, antes do ventre da nossa mãe, assim como ele expressou para Jeremias, ele já sabe os dons que teremos, ele já sabe quem terá um dos 5 ou mais dos 5 ministérios, e ele vocaciona. Todos aqueles que nascem de novo são naturalmente vocacionados. Mas Paulo diz: contemplai a vossa vocação. Contemplar, irmãos, você vai numa exposição para ver artes caras, você vai no museu para ver coisas legais, você faz uma viagem a um lugar bonito e olha uma paisagem. Aquele que quer memorizar, aquele que quer curtir melhor, ele contempla. Quem já parou diante de uma paisagem e contemplou? Contempla aquela beleza, a formosura, a grandeza. Eu tive agora, recentemente, nas geleiras, e é um paredão de gelo inacabável. Aquilo eu fiquei quase 2 horas contemplando a grandeza de Deus. Você vai numa exposição, você olha quadros, você vai numa exposição de carros antigos, quem gosta, você passa o dia, você contempla cada detalhe. Então Paulo está falando, nós somos vocacionados, mas a vocação não é um peso, a vocação não é uma carga, a vocação não está tomando coisas boas da sua vida. Eu tenho que olhar aquilo que Deus me vocacionou, e eu tenho que contemplar, eu tenho que assistir, eu tenho que engrandecer, eu tenho que me alegrar, porque os meus olhos contemplam um Deus extraordinariamente poderoso, e alguém que é nada como eu. Ele me vocaciona para servir Ele, servir a humanidade. Ele nos vocaciona para entregar dons, revelações, aleluia. Eu tenho que contemplar a grandeza do chamado, eu tenho que entender que não é peso, é alegria, é simplesmente algo que Deus nos separou. 8 bilhões de pessoas no mundo, e nós fomos separados para contemplar uma vocação em nossa vida. Não tenha como peso, não tenha como desgosto. Vem as decepções, vem as dores, vem as amarguras, mas eu continuo contemplando. Abra os olhos para a sua vocação.
O tema dessa noite é a cruzada dos improváveis, para aquele que anota. Diga comigo, a cruzada dos improváveis. Contemple. Você tem que sentir orgulho saudável da sua vocação. De Adão de Gênesis até Apocalipse, você percebe como Deus, e até hoje, Deus usa pessoas improváveis para deixar a marca dele, a assinatura dele na história da humanidade, na história de todos os céus e terra, na história eterna. Se Jesus entrou na minha vida e na sua, então a partir do momento em que Ele coloca o selo do Espírito Santo em nós estamos na lista celestial dos improváveis que Deus vai usar para essa geração e para gerações vindouras. Contemple isso, contemple como um quadro maravilhoso, contemple como uma paisagem inesquecível. Nós estamos na lista dos improváveis. E os que estão na lista do reino dos improváveis está numa cruzada forte. Até enquanto vivermos sobre a terra. Nós sabemos que quando olhamos para as notícias, as verdadeiras, que há muito fake news envolvido. Quando nós olhamos os sofrimentos sobre a terra, os acontecimentos sobre a natureza, a falta de amor, a violência, a ingratidão. Essa semana um homem, se é que pode chamar de homem, um cara de 30 e poucos anos morando com a mãe, assassinou ela por causa de dívida com o tigrinho. Cada dia filhos matando pais, mães, avós, filhos. Homens que a mulher deixaram eles e eles jogam o filho da ponte para provocar ela de volta, mata o filho. Que mundo horroroso nós estamos, que momento triste nós estamos. São dias difíceis, mas é justamente nesses momentos críticos dos humanos sobre a terra é que Deus ama, se alegra em usar os improváveis. É na cruzada dos improváveis que Deus rebate a malignidade no mundo. O mundo jaz no maligno, mas a cruzada dos improváveis está de pé, está valente, e a porta do inferno não prevalecerá contra estes improváveis na igreja. Você é um deles, eu sou um deles. Nossa vocação não é só prosperar, isso é uma consequência. A nossa vocação não é só vir no culto domingo, isso é uma consequência. A nossa vocação não é só ter um nome de crente, não. Deus ama nos usar para revelar a este mundo perdido que ainda há esperança, de que ainda há necessidade de fé, que ainda há um Deus que vela sobre a terra, que tem um Deus que liberta, que transforma, que cura, que muda a história de todos nós. Contemple a tua vocação ou improvável, admire ela e pratique ela. Eu quero ver 3 coisas na jornada de hoje sobre a cruzada dos improváveis. Primeiro, para a gente entender, Deus escolhe os improváveis. Fala assim, Deus é quem escolhe os improváveis. Você vê que o versículo 27 do texto que nós lemos, na parte A, ele diz, pelo contrário, Deus escolheu. Deus escolheu. Jesus falou para os seus apóstolos e para nós, não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi vós. Ele diz no momento seguinte, olha, todos aqueles que o Pai me der, escolhidos, eu jamais lançarei fora. Aqueles que conhecem a minha voz de Jesus como pastor, eles ouvem ela, reconhecem e vêm e entra pelas portas.
Ninguém escolhe Jesus. Aí eu escolhi ser crente. Isso é só esse povo iludido. Deus escolhe os improváveis. Pelo contrário, Deus escolheu. Isso me faz contemplar. Enquanto outros estão preocupados se isso é justiça ou injustiça, a justiça de Deus não se mede pela nossa, porque a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus são trapos de imundícia. O que me interessa é que eu estou aqui, você está aí, muitos estão espalhados, e um dia eles virão na nova Jerusalém, na nova terra, novos céus. Eles virão dos quatro cantos, de todas as raças, de todas as línguas, e nós nos encontraremos. Então, nesses bilhões de pessoas, eu contemplo que Deus me escolheu. Como eu agradeço todas as manhãs, isso, todas. Primeiro que a sua misericórdia se renovou essa manhã. Todos os dias eu falo sobre mim, minha casa, etc, Seara Viva, e vou falando. E Deus, o Senhor me escolheu. Eu não mereço, eu sou um crápula, eu não sou nada mesmo. Eu não sou a sua fraqueza, eu não sou o seu xodozinho. Eu sou um servo escolhido para renunciar em favor do teu reino, para contemplar a minha vocação e dizer glória. Se a vocação rouba tempo com a minha família, se a vocação rouba tempo com o meu trabalho, se a vocação me impede de ficar mais rico, eu ainda sou feliz, porque eu sou vocacionado pelo Criador dos céus e da terra. É um prazer, é uma alegria servi-lo. E eu sirvo aos homens como quem serve a Deus, porque o galardoador, o homem sempre trai, machuca, mas Deus é o galardoador fiel. Contemple a sua vocação. Alegre-se dela, se orgulhe dela. Não venha ensaiar com peso nas costas, não venha pregar com peso nas costas, não venha servir na marra. Venha com quem saltica de alegria, de quem tem vestes novas, de quem tem perdão dos pecados. Contempla a tua vocação, valorize ela, valorize ela. Pessoas como eu e você, comuns. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas comuns, simples, desvalorizadas, pessoas que não tinham nada de extraordinário, mas que foram instrumentos na mão de Deus para realizar milagres, para gerar fatos jamais vistos na terra antes deles. Por que Deus age dessa forma? Porque Deus escolhe dessa forma, que Paulo escreveu aos Coríntios, dando as características dos escolhidos. É porque Deus gosta de usar as pessoas simples de coração. Não estamos falando de dinheiro, de posição social, nós estamos falando de coração. Pessoas simples de coração, pessoas aos olhos do mundo fracas, pessoas aos olhos do mundo incompetentes. Como eu lembro no início do meu ministério, ainda não era pastor, um recém-convertido pregando neste país, como as pessoas me olhavam de cima embaixo. Cara de menino com 27 anos, recém-convertido, como as pessoas nos julgam. Como eu já cheguei nos centros financeiros de São Paulo, na Faria Lima, e julgado no início quando você pisa dos pés à cabeça. Pessoas como eu e você, Deus escolhe para envergonhar os sábios. É dessa forma. O objetivo, um deles, é envergonhar os sábios, para ridicularizar, diz os versículos que nós lemos, para ridicularizar o que é forte. Agora, aquele que nos chamou e vocacionou, ele não faz as coisas como os homens, ele surpreende, ou seja, ele chama um fraco para ridicularizar o forte, ele chama um não tão sábio para ridicularizar os sábios nos seus próprios olhos. Deus escolhe dessa forma para que o que nada é venha reduzir a nada aquele que é. Aleluia. No início
Antes da conversão, a gente corria, e aí chegava na casa de uma senhora, umas pessoas simples, ia para o monte inicialmente, pessoas simples, e naturalmente a gente ainda em processo de transformação, você fala, olha, cadê o povo, a carruagem de fogo, cadê o homem de Deus, a mulher de Deus? Aí aquela pessoa que mal falava o português, abria a boca, você já estava de joelhos, com a presença de Deus. Fala aí, baixa teu orgulho, baixa tua insensatez. Deus escolhe dessa forma com o objetivo de que ninguém tenha glória diante dele, ou tome a glória que é dele. Porque eles têm que olhar para mim, para você e dizer, só pode ser Deus. Eu fico tão feliz. Toda vez que eu vou pregar aqui em cima ou fora daqui, eu tenho temor e tremor até hoje. Eu oro o tempo todo. Ontem eu fui preocupado. Deus me deu uma palavra linda, mas eu estava preocupado. E quando você prega fora, você perde essa segurança, esse conforto aqui da casa da gente, né? No final o pastor fez uma oração e ele falou, eu te agradeço pela unção que você carrega. Eu pensei, não me viu, ele viu foi a unção, a vocação e o dom, eu glorifiquei. Deus foi glorificado lá ontem à noite. Pessoas improváveis como Maria Madalena, uma mulher do mundo, uma mulher perdida. Como eu posso olhar para ela e dizer que ela vai passar na história da humanidade, na história da Bíblia? Eu lembro também de Raabe, a mulher da muralha, que tinha lá o seu prostíbulo. Ah, meu Deus! Como eu poderia imaginar, ou você, se não conhecêssemos a Bíblia, que uma prostituta está na linhagem de Jesus? É uma improvável Raabe. A improvável que foi usada para salvar os espias, a improvável que se converteu, a improvável que deixou de vender o seu corpo, a improvável. E quando alguém como Raabe se converte, quando alguém que era homossexual se converte, aquele que estuprou muitas pessoas, que matou, muitas vezes nós criamos barreiras, mas quando Deus os converte, eles são os improváveis que mudarão histórias de pessoa. Valorize um verdadeiro convertido e o seu chamado. Maria Madalena, marcada por um passado ruim. Lucas 8:2, olha só, moço, se essa mulher não é improvável. Lucas capítulo 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e doenças. Aqui Jesus fala do plural, algumas mulheres. Quando Lucas transmite algumas, mas tem uma que ele quer reverenciar. Maria, conhecida como Madalena. Havia saído dela quantos? Improvável. Eu pensar que uma mulher que tinha 7 demônios, a turma que conhecia ela, que estudou com ela na escola, a turma que trocava ali, seguia ela no Instagram dela, você vagabunda, você mulher do mundo, você está achando que Jesus vai te usar? Você acha que você vai estar na Bíblia? É assim. Quando eu converti, em João Pinheiro era muito custoso. Quando eu converti, passou um mês, os caras estavam falando assim, ele veio, deve estar lá na Universal, ele veio para roubar as igrejas. Era assim que eles falavam de mim. Era assim. Até o dia que atravessaram um caminhão, eu era o improvável. Se você souber minha história, minha vida em João Pedro, eu era o improvável. De crente falar assim, Jesus vai voltar amanhã. Se você converteu, ele vai chegar amanhã. Era o improvável. Com 3 meses de crente, eles atravessaram um caminhão em praça pública, lá onde eu drogava, bebia, fazia minhas artes. Porque cidade grande, você sabe, tem uma pracinha onde todo mundo se reúne. Ali quase 2 milhões de pessoas reunidas. Então, aquele lugar que eu vivia, o homem do mundo, colocaram o caminhão, os bares cheios, lotados, multidão incontável em João Pedro. Subi num caminhão, 3 meses para 4 de cristão. O improvável estava em cima do caminhão. E os caras, eu não entendia muito disso, os crentes cheios de inteligência, jogou o caminhão de frente. O Giovanni conhece lá. Eu te vi lá na praça, sei suas histórias. O caminhão volta. Ana Paula, não me pergunte nada. Problema agora é de vocês. Eu vim trazer paz entre vocês dessa noite. O caminhão atravessado, virado para tudo ali. Todo mundo me conhecia.
Eu subi e comecei a pregar o improvável, com o microfone na mão, 27 para 28 anos. Irmãos, se você acha que eu grito hoje, você tinha que ter me conhecido quando eu converti. Era só o grito. Ninguém me ensinou que microfone, eu não precisava gritar. E aí, aquilo invadiu a praça. O improvável estava ali, um menino que não tinha chance de nada, um menino que não tinha condição na visão humana. Eu preguei, queridos, e eu senti no meio da pregação gente quebrando copo, garrafa. Quando eu fiz o apelo, pessoas se aproximaram, bêbados se aproximaram, drogados se aproximaram, e foi uma noite de festa no céu. Valorize o teu chamado, o teu comissionamento. Deus está contigo. Deus te chamou aqui hoje para dizer para você: eu não esqueci a tua vocação. Levanta e anda, que eu ainda te usarei. Ei, acorda! Contempla a grandeza da vocação, que a sua voz, o seu pensamento, uma extensão de mão, o teu orar pode transformar vidas. Maria Madalena, 7 demônios. Como, mulher? João escreve no capítulo 2, versículo 16 a 18. Então Jesus chamou Mariã, que é Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, Rabim. Recomendou-lhe Jesus para aquela do mundo que tinha 7 demônios, a improvável. Ele disse: não me segures, pois ainda não voltei para meu Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, diz para eles assim: estou ascendendo ao meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Versículo 18. Assim foi a improvável, não está escrito, eu estou só colocando. Foi a improvável Maria Madalena, e anunciou aos discípulos: ei, tchurururu, fui a primeira a ver o Senhor. O queixo deve ter caído. O que? Você viu o Senhor primeiro? Não acredito não. Tomé, eu tenho que tocar nele. Maria Madalena, ela foi a portadora das boas novas. Ele ressuscitou. Lá está vazio. Eu vi, eu conheço Ele. Ele expulsou os meus demônios. Ele me tirou do pecado. Ele me perdoou. Agora eu estou fazendo parte de um comissionamento sobre a terra. Maria Madalena, a impossível, a improvável, se tornou a mensageira. O Mestre ressuscitou. Você é um improvável. Você é uma improvável. O missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas pequenas e fracas. Diga comigo: todos os gigantes de Deus são pessoas como eu, pequenas e fracas. O que Deus pode estar pedindo nessa noite para nós, os improváveis dessa geração? O que Deus pode estar te pedindo? Descobre o teu talento, desperta o teu talento que há em você, acorda, levanta, vamos fazer a obra, vamos valorizar a obra. Segunda coisa, se Deus escolhe, se Deus chama, a segunda coisa, Deus transforma os improváveis. Diga comigo: Deus escolhe e transforma os improváveis. Deus não escolhe para jogar uma carga em nós, vai pelo mundo, não. Deus escolhe e Ele entra junto com o Espírito Santo, nos transformando durante a jornada. Se você é crente há muitos anos e não tem nenhuma transformação na sua vida, você precisa confessar Jesus. Você precisa se arrepender, precisa se transformar. Não tem como andar com Jesus e não ser transformado. Não tem como não andar com Deus e não ser transformado. Deus transforma os improváveis. Quer ver? Saulo, você conhece bem a história. Perseguidor, estudou toda a questão judaica aos pés de Gamaliel, o mestre daquela época. Ele achava que estava servindo a Deus, ele não tinha entendido ainda a revelação de Jesus, ele não aceitou, e ele comandava os seus homens para matar mesmo, perseguir os cristãos. Que cara improvável era Saulo.
Que homem improvável era esse? Qual a probabilidade humana de Saulo ser usado na história da humanidade? O maior dos apóstolos da minha visão, o maior fundador de igreja daquela época, o homem que colocou as regras da igreja, o homem que teve experiências com Jesus fantásticas. Aí eu te falo que ele é improvável, eu vou te provar. Atos 9, de 10 a 14. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Pensa num judeu que se converteu e era top na linhagem de Jesus, que servia, que amava. Pensa aquele cara que chegava no culto todo domingo, 6h45 em ponto, e ficava dando glória. Até os caras que pregam fora já quer levar você para dar glória. Você viu falando aqui? Cadê você, o cara da glória? Vou te falar uma coisa. Naquela época, se houvesse um ranking dos mais improváveis, Saulo seria o número 1. Saulo seria o número 1. Cuidado com quem você está julgando na sua casa, lá fora. Essa pessoa pode ser o número 1 do improvável. É esse que Deus faz primeiro. Ananias, o Senhor chamou Ananias de uma visão. Que coisa linda, que intimidade. Ananias, o Senhor chamou na visão Ananias, diante do que prontamente ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Coisa linda esse diálogo, eu fico impactado. Então o Senhor disse para Ananias: e aí, Ananias, de boa? Apronta-te, vai à rua que se chama direita. Tinha nome de rua naquela época. E você viu que mandou para a direita, nada coincidência. A rua que se chama direita. E procura na casa de Judas. Olha, eu fico imaginando, ele estava acostumado a falar com Deus. Deus está dando uma missão, a minha vocação hoje, que lindo, ele está me mandando um endereço. Ananias já foi vestindo depressa, passando gel, se arrumando, vestiu a bata. Ei, Senhor, aonde é que é? Com quem que é esse negócio, Senhor? Aí Deus fala: Ananias, preste atenção, abre bem os seus ouvidos e os seus olhos. Você vai na rua da direita e vai encontrar um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo, irmão. O homem tinha matado centenas. O homem estava indo lá matar mais. Ele era um dos que ia morrer. Eu tenho o direito de imaginar. Deu aquele frio na espinha. E ele falou: é o Senhor mesmo ou é Satanás? Mandando eu ir visitar Saulo, o matador de nós. Se ele fosse mineirinho, era o matador de nós. Procura Saulo. Olha que Deus fala de Saulo. Ele tinha caído do cavalo estava acho que o primeiro, segundo dia. E ele fala: procura ele, porque ele está em oração nesse momento. Gente, abra aqui um parênteses. Toda vez que você entra numa oração de coração fervorosa, que você tira um tempo, vai para o secreto, Deus ouve mesmo, não tem jeito. Você viu aqui? Ei, Ananias, ele está orando agora. Eis que ele está em oração nesse momento e acaba de ter também uma visão. Eu já mostrei para ele, Ananias, como é que você é feinho, baixinho, moreninho. Eu já mostrei sua foto para ele, Ananias. Ele viu em visão. Um homem chamado Ananias se aproxima dele na visão, impõe as mãos e ele volta a enxergar. Eu fico imaginando a cabeça de Ananias. Quando nós somos chamados, tem dificuldades. Ananias deve ter pensado dentro dele assim: ô Senhor, não abra o olho dele não, deixa ele cego para ele não me reconhecer. Deixa ele cego, Jesus. É cada desafio que a gente passa. E ele diz, no versículo 13: todavia Ananias replicou. Olha a seriedade do negócio. Ananias replicou: Deus, Senhor, não sei se o senhor está por dentro, se o senhor está ouvindo os babados por aí. Mas Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quanto mal ele tem causado aos teus santos em Jerusalém. Senhor, eu não sei se o senhor está sabendo, mas ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Quem contempla a sua vocação, quem contempla o seu chamado, ainda que perseguido, Deus jamais te deixará. Deus vai transformar os seus perseguidores em colegas do Evangelho, em amigos da fé. Quem crê nisso, diga amém. Então contemple a sua vocação. Você está numa cruzada
dos improváveis. Esse era o improvável. Mas Deus é especialista em usar improváveis, meus irmãos. Especialista. Você nunca pode dizer para Deus: eu não posso, eu não quero, não é para mim, eu me sinto fraco, eu não me sinto preparado. Não, irmão. Quando Deus abrir a oportunidade, mergulha de cabeça. Hoje é normal afastar o ministério. Você virou agora, é que fala o crente que trabalha muito na igreja, na obra, ativista. Você é um ativista, vai destruir sua casa, vai destruir sua família, vai acabar tudo, você não tem tempo para estudar. E aí tem esses pastores preguiçosos que começam a pregar sobre isso. Isso está entrando na cabeça das pessoas. Você acha que Deus vai mesmo te usar na obra dele? Vai destruir seus filhos? Se os seus filhos tiver que passar por alguma luta ou prova, vai passar com você na obra ou só fora de obra. Se Deus tiver propósito na vida deles, como tem nos meus, vai acontecer. Meus filhos não estão aqui, mas eu continuo aqui. Ei! Sentiu o chamado, abriu a oportunidade, abrace, contemple a sua vocação, deixa o Senhor te usar. Irmão, dia que você colocar a mão e expulsar um demônio, você nunca mais será o mesmo. Vai ver quando a face da pessoa totalmente transformada. Você chega a estar toda engrunhada, aquela coisa assim, pesada, e quando você termina ela está feliz. Quem já passou por isso? Poucos têm coragem. O dia que eu achar um, eu vou te chamar, amém? Você chega no doente, você ora e Deus cura. Você ouve um casal que está se separando, destruindo, e você é instrumento, a sua vocação, você fala, você trabalha, e aquela família se une de novo, mas não tem preço. Contemple a sua vocação, você está numa cruzada. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Por isso ele diz para Josué: Josué, eu não te mandei ir, meu filho. Então ser forte e corajoso, não tenha medo, não se apavore. Eu sou contigo aonde você andar. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém entendendo alguma coisa? Não dá mais para ficar parado dessa reta final, irmão. Não brinca com isso não. Não brinca não, não deixa a lamparina como eles cantam aqui. Essa lamparina que eles cantam aqui deve ter até apagado, porque o tanto que eles cantam que está pela metade. E é bênção esse louvor, fala forte do meu coração. Quem gosta desse louvor? Eu gosto demais. É ou não é verdade? Você está bonitinho com as camisas azuis hoje? 2 cruzeirenses. Não deixe a lamparina apagar ou estar só pela metade. Não deixe para chegar diante de Deus com as mãos vazias. Dói meu coração porque nós não avançamos. Dói muito meu coração. Você não sabe o tanto que eu ando triste. Nós não temos coragem. Tudo que você quer desafiar, as pessoas falam: mas esse horário, mas esse dia, mas isso, mais aquilo. Nós temos que passear, sim, faz parte, eu passei. Tem que viajar quando o dinheiro dá, do jeito que dá. Eu também viajo, quando eu não tinha nada, eu ia para ver minha família, curtir João Pinheiro, andar lá nos metrôs, aquelas coisas todas, no trem míssil, tudo eu gostava. Trem-bala é coisa de japonês, lá é trem míssil. É tão rápido que você não vê. Cara, dá para você viver sim, dá para você assar uma carninha com a sua família sim, dá para você passear com seus filhos sim, dá para abraçar sim, dá para você estudar um pouquinho, irmão. Pelo menos dá para ficar 12 horas acordado. Eu fico toda noite, todo dia eu fico 17, 18. Dá para ficar 12, tranquilo. Até os preguiçosos conseguem. Irmão, não diga: afasta de mim esse cálice. Não diga. Se disser, faça como Jesus, mas seja feita a sua vontade. Terceira e última coisa: se foi Deus que te escolheu, se Deus te transforma, então terceira coisa, Deus capacita os improváveis. Não precisa ter medo não, você só tem que ir, irmão. Põe o pé que Deus faz a ponte.
Abre a boca que Ele coloca as palavras. É promessa bíblica. Não se preocupe com o que você tem que falar. Abra sua boca e o Espírito do Senhor colocar as palavras na sua boca. Quantas vezes já orei por pessoas fora daqui e a pessoa fala: quem te contou minha vida? Muitos de nós já passamos isso. Como é que você sabe isso? Nem eu sei que eu sabia, que eu soube naquele momento. Aquela coisa foi chegando dentro da gente. E não precisa falar: eis que o Senhor te diz, tarará. Não precisa só falar normalmente com a pessoa. Eu entrego coisas que as pessoas nem vêem, depois elas vêm chorando: pastor, o senhor falou aquele dia, eu nem percebi. É porque eu não fiz escândalo. Irmão, Deus quer usar todos nós. Contemple a sua vocação em nome de Jesus. Valorize a sua vocação em nome de Jesus. Abrace de novo. Pastor te machucou, alguém te machucou, alguém não te cumprimentou. Irmão, larga essa frescura para trás. Maior é o que Deus tem nas suas mãos. Maior é o que Deus tem dentro de você. Maior é o que Deus planejou para você, irmão. Deus capacita os improváveis. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 10. E, para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza das revelações, isso é Paulo dizendo, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Forte isso. 3 vezes eu orei a Deus, roguei a Ele que tirasse isso de mim. Mas Ele disse: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. O que Deus está dizendo para todos nós: porque o meu poder, Ele aperfeiçoa nas vossas fraquezas. Vamos levantar a bandeira cruzada dos improváveis, como nós estamos. Não vou esperar dar tudo certo, eu vou esperar os meninos crescer, eu vou esperar ganhar dinheiro, eu vou esperar passar no concurso. Irmão, vai morrer esperando, porque sempre o diabo vai trazer algo para que você espere mais e mais e mais. Quem espera não faz acontecer. Cuidado, tolo. Se Deus pedir a tua alma nessa madrugada, você estará pronto, diz a Bíblia. Você estará preparado. Na verdade, muitos de nós, quando somos chamados para um desafio real, nós somos como a Bíblia diz: primeiro vai enterrar os mortos. Quem enterra mortos é mortos, diz a palavra do Senhor, não eu. Aqueles que não, primeiro eu tenho que resolver umas paradas, umas coisas, pagar umas dívidas. Não, essa fraqueza sua, diz o Senhor, eu te vocacionei, o meu poder se aperfeiçoa aí. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por este motivo, por amor de Cristo, por ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quanto estou fraco, aí que sou. Tem alguém sentindo fraco aí, em alguma área da sua vida, ou espiritualmente? Tem alguém fraco? Levanta a mão assim. Tem alguém se sentindo fraco? Pode levantar, isso não é vergonha, eu também estou fraco. Já viu o Cocá cantando? Eu estou igual o Cocá, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Põe a mão no coração. Vou falar meu nome pela fé, um ato de fé bíblico, e você fala o seu. Manuel, entenda que na sua fraqueza, Deus vai aperfeiçoar o poder. Manuel, contemple a tua vocação. E como Paulo, por amor a Cristo, seja feliz na fraqueza, seja feliz na ofensa, Manuel. Seja feliz na necessidade, seja feliz na perseguição, Manuel. Seja feliz na angústia, Manuel. Mas se você estiver exercendo o teu chamado, você estará forte, ainda que fraco, no poder que há no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Viva isso. Deus te trouxe nessa noite para te acordar, para me acordar. O que precisa ser transformado em nós?
Deus está pronto para te capacitar. Venha para a cruzada. No meio da cruzada Ele põe a espada. No meio da cruzada Ele põe o capacete. No meio da cruzada Ele cinge o teu lombo com cinto. No meio da cruzada Ele te dará dons, te dará ministérios, te dará unção, te dará revelação, te protegerá no andar e no deitar, no sair e no vir. E você, mesmo que ainda atravesse o vale da sombra da morte, executando o teu ministério, nada te afligirá, nenhum dardo inflamado, nenhuma seta que voa ao meio-dia e nenhuma arma forjada contra aqueles que estão praticando a boa obra prosperará. Levante, venha para a cruzada do Senhor. Vamos sentar para falar coisa de reino. Vamos sentar para montar coisas para ampliar o reino. Vamos sentar para falar onde é a próxima seara viva. Eu te desafio, eu te convido, me chama. Vamos conversar sobre reino, vamos conversar sobre avanço, vamos conversar sobre nações. Está na hora de amadurecer, está na hora de largar o leitinho, está na hora de largar de ser crente confortável. Tem alguém comigo aí? Quarta e última coisa, me resta 13 minutos. Pastor, mas eu entendi tudo isso. Mas como são esses improváveis? É o tópico quarto. Como são esses improváveis? Os improváveis de Deus não são perfeitos, mas eles são perdoados. Lembra de Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi, diz Isaías, o Senhor assentado no alto e sublime trono. As suas vestes, a sua capa, o seu manto cobria todo o templo. Sobre ele voavam serafins que tinham 6 asas. Olha que contemplação, gente. Ali nascia uma vocação, Isaías. Com 2 asas, eles voavam. Com 2 asas cobriu seus olhos, e com 2 asas cobriu seus pés. Isaías sentiu temor. Deus o chama, como pode estar chamando muitos de nós nessa noite. Isaías fala: Senhor, eu não sou digno, Senhor. Deus fala: mas quem eu enviarei? Porque tem que ouvir a palavra para ser transformado. Quem eu enviarei? Senhor, eu sou um homem de lábios. Quantos de nós não está aí com os lábios impuros de fofoca, de mentira, de angústia? E hoje não é só a língua não, é o dedinho também na internet, sim ou não? Mente que só. Mentira na internet é pecado do mesmo jeito, mentira em qualquer lugar. Já começa colocando umas fotos lá que eu vejo no culto domingo, depois eu vejo na foto e falo: Senhor, não é a mesma pessoa. Senhor, não estou reconhecendo a ovelha, como eu vou pastorear, Senhor? Aqui está tosquiado, lá está todo arrebentado. Não dá para reconhecer as ovelhas. Já começa por aí. Claro, você tem que dar uma enfeitadinha mesmo, né? Por mais belos que vocês são, tem que dar uma arrumadinha, mas não muito, não exagere, irmão. Tem gente que afina o nariz, põe cabelo novo, põe olhos azuis na internet. Eu falo: mentira. Mentira é essa? Cuidado, irmão. Pode ser que na hora de te buscar eles vão olhar o Instagram e você vai ficar para trás. Porque não vai te reconhecer. O anjo vai dizer: não é esse, Senhor, não achei sobre a terra. Vai ter gente correndo e arrumando a foto hoje à noite, para não ficar para trás. Meu Deus, por que eu falo essas coisas? Eu não entendo isso. Os improváveis de Deus também não são perfeitos e não se sente capaz. Aquele que é cheio de si não é improvável. Moisés disse a Deus: Senhor, quem sou eu para visitar Faraó? Homem de lábios pesados, Senhor. E Deus falou: és tu o improvável. Gideão: Senhor, a minha tribo é a menor e eu sou o menor da minha tribo. Está aí mais um improvável. É lindo demais quando a gente baixa a bola. Davi estava escondido de trás das malhadas, lá no pasto. E o profeta é esse, irmão dele, é esse. Não, ele está lá. Está lá. A pequena escrava de Naamã, que eu preguei semana retrasada,
Você lembra que era uma garota anônima, presa, escrava, sem sentido. E o que ela faz nos surpreende e toca as nossas emoções. Ela tinha uma vida arruinada, longe de casa, sequestrada, escrava. Mas ela contemplava a vocação de ser judia. Ela contemplava a vocação de ser criada pelos pais na Torá. Ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia o que Deus esperava dela. Quando um crente sabe o que Deus espera dele, não há falha. A cruzada é vitoriosa. Quem era o responsável por toda essa coisa ruim na vida dela? Naamã, o dono da casa, que sequestrou ela. Ela tinha tudo para estar amarga, cínica, dizendo que Deus abandonou ela. Mas ela responde quando ouve a dor que causava a lepra no teu Senhor, a toda a humilhação. Ela não diz assim: ah, está leproso? Tem crente que faz isso hoje. É Deus castigando. Plantou, tem que colher. Chega, sai assim, ó, no sangue. Ela não fez isso, queridos. Ela podia falar assim: Naamã, eu dançarei em cima da sua sepultura. Não, queridos, ela disse não. Ela era uma improvável, gente, uma menina. Não tinha o que fazer ali mais. Ela lembra que havia um profeta. E ela decide contemplar a sua vocação e ser o instrumento de cura. Deus usou o profeta para dar a direção dos 7 mergulhos, mas nasceu a cura no coração daquela menina. Há pessoas te esperando, há pessoas me esperando, há famílias esperando nós, há jovens perdidos esperando nós, há uma nação nos esperando. Aquele menino do evangelho, uma multidão, os apóstolos olhou aquela multidão e disse: Senhor, não tem nenhuma padaria aqui perto, o iFood não está funcionando, não tem internet para pedir nada, vai morrer de fome esse povão. Mas alguém viu o improvável, disse: olha aqui, ó, João 6,9, tem aqui um rapaz, Jesus, não dá para nada não, ele só tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. O que é que isso serve para tanta gente? Irmão, o seu improvável e o meu pode ser desse tamanhozinho. Você não sabe, não imagina o tamanho do que Deus pode transformar em milagre. Um versículo que você souber de cor, às vezes, pode mudar uma família. Um versículo que você souber e liberar numa oração, pode mudar uma família. Salmo 77,14 diz: Tu és Deus que faz milagre, mostra-te teu poder entre os povos. Tanto, queridos, essa menina quanto o menino entregaram, ela entregou o caminho da bênção, ela entregou o conhecimento que ela tinha sobre o profeta, ela entregou a fé que ela tinha em Deus, e esse menino entregou os pães e os peixes. Parece fácil hoje, mas olhar aquela multidão e falar: eu vou ficar com fome para ninguém comer também. A tendência era pegar o pão e o peixe, vamos embora. Ambos mostraram que os milagres começam quando você contempla o seu chamado e entrega o que você tem para ser o improvável na mão de Deus. Vou te confirmar isso em 2 Coríntios 9, 10, 11. Aquele que oferta semente ao que semeia. Isso aqui ele está falando de Deus. Isaías diz: Senhor, a tua palavra não volta vazia, antes ela faz o que lhe apraz. Isaías 55. E ela dá pão ao que tem fome e semente ao... E aqui Paulo está falando como se fosse Deus, no caso, repetindo o que Deus falou. Aquele que oferta semente ao que semeia, porque Deus dá semente a quem vai semear. Pão ao que tem fome. Isaías confirma que Deus dá pão ao que tem fome. Também vos suprirá, que é Deus. Deus vai suprir, vai multiplicar a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. 11. Sereis enriquecidos em todas as áreas da sua vida. Quem sabe, irmão, ainda estamos pobres em algumas áreas da vida. Não estou falando só de din-din também, porque ainda não entendemos a fidelidade, ainda não entendemos a entrega da nossa vida, ainda não entregamos a entrega do nosso tempo, ainda não entendemos a entrega da saudade, porque nós estamos na obra. Você ainda não entendeu, talvez eu não entendi direito, irmãos. Mas quando nós liberarmos, entender a vocação, viver ela, renunciar de verdade, Ele promete para nós que todas as áreas da nossa vida serão enriquecidas.
Mas tem um propósito esse enriquecimento. Não é só para nós não. A fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio a vossa vontade resulte em ações de graça a Deus. Quero te fazer a terceira pergunta que Deus mandou nessa noite. O que podemos entregar hoje, mesmo que pareça pouco ou muito? O que Deus tem te pedido? O que você tem certeza? Mas a palavra que está na moda hoje é procrastinação. É isso aí. Pastor, é pecado ver série? Claro que não, irmão. Mas você ficar um ano vendo série o tempo todo, trabalha sério, como é que você vai encontrar com Jesus? O que você vai entregar para Deus? Pastor, é pecado viajar? Claro que não. Mas se Deus te enriquece, você só viaja o tempo todo, não dá nada para a casa do Senhor, para o tempo de Deus, para a vontade de Deus, para o reino de Deus. Estou falando de dinheiro. Cada um sabe o seu costume, o dom que você está enterrando, o talento que você está guardando. Lembra da parábola dos talentos? Poderia ficar a noite toda aqui. Eu quero encerrar com Hebreus 11, 32, 38, para você entender que há improváveis em toda a Bíblia, e nós somos os improváveis dessa geração. Deus te chama para te levantar como improvável. Você vai espantar com o que Deus vai fazer através de você. Mas está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de nós olharmos por essa oportunidade, ela não ficar só aqui, olhar para essa dimensão e onde Deus fala para ir. A sua casa pode ser um ponto, o vizinho pode ser um ponto. Semana que vem nós vamos apresentar uma novidade aqui para alcançar pessoas. Você pode ser usado. Talvez o dom de um louvor está em você, talvez o dom de pregar está em você, talvez a oração, a intercessão e tudo mais. 2 minutos. Hebreus 11, 32. Quantos exemplos mais eu te darei? Te dei só alguns aqui, irmãos. Infelizmente não disponho de tempo, nem eu, para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de todos os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leão, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Irmão, acorda, Deus está falando com você e comigo. Nós temos que encaixar nesse time aqui, irmão. Tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição muito mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados, jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Muitos desses improváveis, sem nome estabelecido pela Bíblia, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e cabra, necessitados, angustiados, maltratados. Caminharam com refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais, improváveis, dos quais o mundo jamais foi digno. É por isso que 1 João diz que se você ama o mundo, se você anda com o mundo, se você vive o mundo, o amor de Deus não está em você. Está chegando a hora de separar homem de crianças. E não estou falando de legendários não. Está na hora de separar mulheres de meninas. Está separado os chamados e os não chamados. Está chegando a hora de parar de tomar leitinho e comer a comida sólida. Está na hora da revelação final. Se o mundo se alegra comigo ou com você, está na hora de tomarmos um novo rumo e contemplar aquilo que Deus tem para nós. Hebreus continua dizendo, Hebreus terminou, 38. Todos esses exemplos que eu citei, que Hebreus citou, apesar de diferenças de crença, de raça, de tudo, o que une eles em vitória
na cruzada cristã verdadeira é temor e obediência. Apesar dos nossos medos, imperfeições, todos os improváveis obedeceram a Deus. Deus falou com eles, Deus os perdoou, Deus os capacitou, Deus os enviou, e os que foram mártires já estão hoje no descanso do Senhor. Ele quer fazer isso com você hoje. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros. Deus veio, mandou a brasa, curou Isaías. Qualquer enfermidade espiritual, qualquer vício, pecado oculto, se você abrir hoje o seu coração, virá dos céus a cura, a libertação, a transformação. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Nessa noite, quem responderá ao clamor dos céus? Quem assumirá a posição na cruzada mortal do verdadeiro cristão? Quem está disposto a queimar suas carroças? Há um mundo lá fora esperando. Nós fazemos a obra aqui através dos departamentos. Tem que ser feito o discipulado, o cuidado, a parceria, a unidade. Mas será que você, pastor, líder, membro que está frio, não aquece o seu coração a vontade de avançar mais? A vontade de ver isso aqui transbordando, a vontade de ser enviado amanhã para estar num outro setor, num outro setor, num outro setor. Não te aquece a vontade de orar mais, de buscar dons, de sentir a presença transbordante de dentro para fora? Você não sente saudade de orar em línguas e você e o Senhor? Você não sente saudade de um secreto verdadeiro? Você não sente vontade de fazer uma devocional, você e Deus, sem influência humana, sem influência de livros, sem influência de pastores, sem influência de vídeos? Você não sente vontade de começar de novo até alcançar a presença dele no teu secreto? Será que vamos deixar nossas empresas, nossos sonhos tomar o lugar de Deus? Pastor Gabriel pregou bem aqui, eu nunca vou esquecer, na show no domingo pela manhã. Como o Felipe fala, é o dia que vem menos gente, é o dia que Deus mais usa os caras. Ele disse: na verdade, o que Isaac estava ocupando era o lugar de Deus no coração de Abraão. O que Deus pediu não foi o filho de verdade. Ele pediu: eu quero o meu lugar no seu coração. Prove que você me ama mais que ele. Essa conversa fiada, tem que preservar a família. Eu sou favorável, tem que preservar a família. Eu pago um preço alto porque não me ensinaram isso. Você tem que cuidar de sua família, sim. Você tem que ser presente, sim. Mas lembre-se de uma coisa: se você amar pai, mãe, irmão, filho, esposa mais do que a ele, não é digno dele. Encontre o equilíbrio entre a sua família e o seu chamado. Tem tempo sobrando aí, eu tenho certeza disso. Tem tempo sobrando aí.